Boa noite, bem-vindo e bem-vinda também a ti a mais um live, a este nosso segundo live do Board of Knowledge. Esta é a nossa segunda reunião. Quem diria que já passaram 15 dias? É verdade, passaram 15 dias a voar e nós aqui estamos para a segunda reunião e a penúltima antes das merecidas férias que todos vamos ter e que todos queremos ter, depois de um ano tão difícil. E se só agora chegaste a este live, e se só agora chegaste a esta nossa reunião quinzenal, deixa-me explicar-te o que é isto. Então, como é que apareceu este Board of Knowledge, este despretensioso Board of Knowledge? O Ricardo Guedes de Almeida, que tu já vais conhecer a seguir, se por acaso ainda não sabes quem é que ele é, o Ricardo foi o fundador deste grupo, deste núcleo. E porquê? O Ricardo sentiu que havia no mercado uma necessidade, sobretudo neste tempo de pandemia, de recolhimento social, sentiu que havia aqui uma necessidade de criar aqui uma dinâmica de ajuda e de apoio, fosse a quem fosse, que sentisse necessidade de levantar algum tipo de questão, levantar algum tipo de dúvida sobre o seu negócio, sobre aquilo que está a fazer neste momento profissionalmente, ou, pelo contrário, se porventura tivesse ficado sem emprego. Foi uma das coisas que aconteceu a muito boa gente neste período. E assim foi, o Ricardo teve a amabilidade de convidar o Pedro Rebelo, a Jacqueline Silva, a Inês Coelho, e não sei como é que ele teve esta ideia infeliz de me convidar a mim, mas eu aceitei, porque achei que poderia dar a contribuir de alguma forma para ajudar alguém, portanto, parece-me sempre um propósito nobre, logo por isso. Agora estou a reparar que estão uns pratos muito giros aqui no plano, não é? E que, no fundo, este é um propósito muito nobre e foi por isso que nós decidimos avançar com isto. Esta semana é a primeira reunião que nós temos em que o tema da nossa conversa foi inteiramente escolhido por vocês que estão deste lado, pelas pessoas que estão deste lado, pelo público que nos segue, que nos começou a seguir. E o tema desta semana vai ser precisamente empregabilidade em tempos de crise, que é aquilo que nós estamos a viver neste momento. Portanto, mais do que qualquer outra coisa, vou já chamar aqui então à conversa os meus queridos e estimadíssimos colegas Pedro Rebelo, Ricardo Guedes de Almeida, Jacqueline Silva e Inês Coelho. Mas antes de começar já a passar a palavra a quem percebe do assunto, eu quero só contar aqui uma pequena história, ou não fosse eu quem sou, não é? De facto, que vai precisamente ao encontro deste tema que nós temos aqui. Um grande amigo meu, neste período de crise, ele trabalhava em turismo e, portanto, como dezenas de milhares de outras pessoas, perdeu o emprego, portanto, perdeu a sua atividade, perdeu o seu rendimento, perdeu exatamente isso tudo. Eu já escrevi sobre isso no LinkedIn. E neste momento ele trabalhava em turismo, tinha um excelente nível de vida mensal, tinha um trabalho que não acabava. E neste momento ele disse-me hoje que está precisamente já à procura de uma alternativa para mudar de carreira, porque, como já se deu para perceber, o turismo vai ser um dos setores, se não o setor mais afetado, um dos setores mais afetados nesta crise, e há estimativas que apontam para que nos próximos 2 anos a atividade turística não chegue sequer perto daquilo que estava quando agora nós interrompemos tudo isto por causa deste vírus horroroso que nos obrigou a tudo isto. Portanto, vamos já passar então à conversa. Eu chamo uma pessoa que tem aqui uma história muito curiosa, porque tem um livro lançado sobre este tema, e é a nossa Jackie. Jacqueline, diz-nos, o que é que tu achas que uma pessoa que esteja neste momento a chegar aqui ao nosso live e que esteja a pensar, ok, empregabilidade em tempo de crise, o que é que te vem à cabeça quando tu pensas neste tempo em que estamos a viver e quando pensamos na relação com o emprego e nas mudanças todas que o emprego está a sofrer atualmente? Obrigada, Martim. Boa noite a todos. Pedro, podes pôr aí em baixo a publicidade, que eu vou passar a publicidade. Portanto, para quem não me conhece, eu vou mostrar aqui. Eu escrevi este livro, Estou Desempregada, e agora, em 2012, sensivelmente na altura em que supostamente era a maior crise que tínhamos passado até então. E eu, na preparação para esta reunião, também fiquei com alguma curiosidade para perceber um bocadinho os números. Se vocês fizerem uma pesquisa pelo INE, que também é o órgão que nos dá as informações oficiais, ou pelo menos aquelas que eu acredito que sejam as oficiais, em 2013, estou aqui a olhar para a minha cábula, em 2013 a taxa de desemprego estava nos 16%. Hoje, e atenção, os números não estão todos, porque isto tem a ver com o primeiro trimestre, mas a taxa de desemprego é 6,7%. E o ganho médio está em 1.130 euros.
Porquê é que eu comecei com isto, Martim, e a todas as outras pessoas? Que é, efetivamente, os números podem não estar a espelhar a realidade. A questão do desemprego neste momento e a questão também do Covid e se calhar a incerteza constante com que nós vivemos neste momento é exatamente a mesma que nós vivemos em termos de sensação, atenção, em termos de sensação. 2011, 2012, não é? Exatamente, que é o que é que vai ser o futuro, porque naquela altura a questão era exatamente a mesma e eu lembro-me perfeitamente que eu fiquei desempregada numa altura em que a taxa de desemprego era 16%. Exatamente. Se me perguntares, e eu digo isto em algumas das conversas que tenho, isto às vezes pode soar um bocadinho estranho, porque para mim na altura foi a melhor coisa que me aconteceu. Porquê? Porque deu uma oportunidade de remodelar aquilo que era o meu pensamento e o meu padrão. E, efetivamente, a partir do momento em que nós dependemos de uma entidade, pode sempre acontecer este tipo de situações, até porque eu depois abri as minhas empresas e quando a pessoa tem a empresa dela e tem que pagar todas as taxas, isto é um problema que eu agora consigo ver dos dois lados. Sim. Agora, Martim, quando tu me dizes assim, a situação atual, eu acho e acredito muito nisto, que é, eu tenho ouvido muita gente a dizer que nunca fez tanto dinheiro como agora. Portanto, se tu me perguntares, eu não tenho respostas, eu tenho perguntas. Sim. Mas a minha maior pergunta é, se os números nos dizem que nós estamos em 7% e na altura de 2013 estávamos em 16%, o que é que se passa aqui? Os números não estão atualizados ou estamos... o que é que se passa, não é? Porque os Será que não... é a forma de contar, de medir que é errada? Será que, portanto, as empresas que entram para essas estatísticas não são todas e são algumas que entram em determinado critério? É assim, o INE, a taxa de desemprego, aquilo tem métricas próprias, não é? Portanto, claro. À partida, os critérios têm que ser os mesmos, porque se forem critérios diferentes, os dados não são comparáveis. Portanto, poderá haver aqui alguns detalhes que eu vou explorar mais à frente, porque eu acho que isto é um tema importante. Mas, por outro lado, eu continuo as pessoas a dizerem, e algumas pessoas a dizerem, que nunca fizeram tanto dinheiro como agora. Já aqui, então deixa-me só interromper-te. Eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas. Ou seja, ao longo destes meses e desde que começou este período, eu nunca tive tanto trabalho como nos meses antes de chegarmos a este período. Nem tantas solicitações, nem pedidos de orçamento. Eu estou numa área muito específica, que é de comunicação, exatamente, comunicação, e portanto o que eu sinto é que, de repente, fruto, e a Inês pode nos dizer isto também, fruto desta transformação digital que está a acontecer à bruta no país, de repente há toda uma necessidade que as pessoas e que as empresas estão a sentir, eu tenho que comunicar, eu tenho que dizer cá para fora aquilo que nunca disse, eu nem sequer nunca tinha um site e achava que não era preciso ter um site, e agora de repente eu tenho que comunicar. Inês, o que é que tu achas sobre isto? Achas que isto está a acontecer as we speak? Sim, claramente que o digital ganhou aqui uma força muito grande nesta altura da pandemia e do Covid. Acho que está centralizado nas empresas, ou seja, as empresas de repente tiveram que se adaptar aqui ao novo paradigma e tiveram que apostar em canais de comunicação online e tiveram que colocar os seus produtos disponíveis online para ter um marketplace disponível, não é? Porque os restantes não estavam. Por exemplo, tivemos muitos restaurantes que não tinham takeaway, não tinham nenhum serviço de venda para fora e tiveram que o fazer e tiveram que disponibilizar os menus online e tiveram que fazer parcerias com empresas que até funcionam por apps e não tanto por sites como a Glovo e a Uber Eats. Sim. Agora, para as pessoas, não é? para quem está à procura de emprego, aí eu acho que o paradigma é completamente diferente, porque de facto nós temos vindo a assistir a alguns layoffs disfarçados, portanto, pessoas que tiveram uma perda de rendimentos, mas que estão a trabalhar muito, porque a empresa tem de responder ainda assim a algumas necessidades e expectavelmente a taxa de desemprego irá aumentar. Vai subir muito, não é? Vai subir muito. E, portanto, há aqui uma diferença entre o que as empresas estão a apostar online, não sei se isso vai traduzir em novos empregos online. Sim. Pronto, era esse o paralelismo que eu queria fazer. Okay. Porque
estão a realocar as pessoas para estes meios e irão a disponibilizar novas oportunidades. Neste momento, acho que de futuro... Ou reaproveitar as pessoas, não é? Para não, também, se calhar, também para não as mandar embora, não é? Pedro, nada ou talvez ninguém aqui dentro com mais experiência do que tu, e atenção, agora só deixar aqui um abraço especial para a Inês, que a Inês está doentíssima, está aqui cheia de gripe. Olha um gato ali atrás dela. É verdade. Está aqui constipadíssima e, portanto, está aqui a fazer um esforço enorme para estar connosco. Obrigado, Inês. Pedro, como eu dizia, tu és talvez a pessoa que nos pode falar um bocadinho melhor, conhecendo esta área como tu conheces, e tu também, na altura, viste, tal como a Jacqueline, todos nós trabalhávamos já ativamente no mercado de trabalho, né, quando isto aconteceu, mas tu viste aquilo que estava a acontecer naquela altura, vês o que está a acontecer agora. Qual é que é a tua sensação e o que é que tu achas que se vai passar e como é que as pessoas estão a reagir e vão reagir para a frente, e as empresas também? Olha, antes de mais, boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Uma pessoa educada, não é? Claro. Não sei como é que fazem parte deste board, o Ricardo é realmente uma pessoa extremamente simpática. Não sei onde é que ele foi desencantar. Boa noite a todos, obrigado por nos acompanharem. De facto, a Jacqueline tocou ali num ponto interessante, que é nós tivemos uma crise semelhante há 8 anos, mas conseguimos, de certa forma, chegar ali a 2014 e para quem procura emprego, o mercado transformou-se completamente, porque em 2014 até agora nós vivíamos uma situação de quase pleno emprego ou desemprego que estava em baixo, não é? Muito assente no turismo, não é? Exatamente. Que é um perigo, mas... Também é revelador de uma economia quase terceiro-mundista, não é? Se é para falar com frontalidade, vamos fazê-lo e sem qualquer... sem florear, não é? Mas era um mercado favorável ao candidato, não é? E a grande mudança que eu acho que nós vamos assistir agora é que nestes primeiros tempos o mercado não vai ser favorável ao candidato, porque com os layoffs que a Inês mencionou logo a seguir à Jacqueline, muitos deles disfarçados, aproveitados por aí fora, não é relevante agora também à discussão, mas o que vai acontecer é que temos muitas pessoas com perfis muito semelhantes à procura do mesmo tipo de oportunidade. E quem vai tirar vantagem disto são as organizações, são as empresas. Portanto, deixa o peso cair para o candidato, mas cair sim para as empresas e para as organizações. Por outro lado, eu acho que a decisão vai favorecer numa coisa que falamos há anos e que se calhar agora vamos começar a ver concretizar, que é os soft skills vão ganhar maior importância na distinção e na diferenciação dos candidatos. Ricardo, chamando-te agora a ti, obrigado Pedro, e também pegando aqui numa questão lançada pelo Tiago Reis, que é um evangelista do trabalho remoto, estaremos nós a entrar agora de facto e de forma a pé juntos e com os dois pés e tudo e mais alguma coisa, estaremos mesmo nós, é esta mesma questão, a entrar aqui na era do trabalho remoto e que importância é que ele vai assumir nos próximos meses e nos próximos, se calhar, 2 anos. O que é que tu achas, Ricardo? Bem, antes de mais, boa noite a todos e mais uma vez agradecer-vos o terem aceito este convite. Eu fiz 500 convites, portanto vocês foram basicamente o refúgio. Estou a brincar, obviamente foram escolhidos e muito bem escolhidos completamente e agradeço-vos por isso. Bem, vindo aqui em relação a este tema, de facto eu acho que nós estamos a atravessar um paradigma completamente diferente no que concerne ao mercado de trabalho. Tivemos há relativamente pouco tempo um drama, porque foi um drama, a crise que vivemos, e temos outra crise em mãos que temos que resolver. E, de facto, as empresas têm que se reinventar. As empresas e as pessoas, não é? Têm que repensar conforme estão inseridas no mercado e conforme vão estar inseridas no mercado. E isto pode ser bom. As grandes crises trouxeram sempre grandes oportunidades e acredito que isto possa ser extremamente produtivo, quer para o trabalho remoto, porque já havia muita gente a procurar o trabalho remoto, queria mais equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, e não só, nas empresas em que isto é possível, mas também no restante trabalho. Claro que há aqui um conjunto enorme, vastíssimo de emprego que não é abrangido por isto. E isto é de facto dramático. Eu acredito que nos próximos, os dados que vão traduzir o segundo semestre deste ano vão ter uma taxa de desemprego muito maior.
E provavelmente eu acredito que até ao final do ano não vai melhorar. Acredito sim que a partir do segundo semestre do próximo ano que as coisas comecem, espero que sim, que comecem a melhorar. É importante pararmos, refletirmos e repensarmos os paradigmas do que estamos a fazer, a forma como vamos fazer isto, mas também ajudar... Um ponto importante, estás a tocar num ponto muito importante. Ótimo. Que eu também gostava de depois também de recolher a vossa opinião exatamente sobre isso, que é, se não estaremos nós todos erradamente à espera que isto volte a ser aquilo que era. Eu acredito que nunca volta a ser, porque tu, ao momento, já contas com a informação que não tinhas antes, portanto, já obrigatoriamente devemos estar mais preparados para este tipo de coisas ou situações que possam acontecer. E é muito importante isto, nós não passarmos do pânico que foram o primeiro mês em que vai acabar o mundo, para depois chegarmos a um ponto em que, ok, já está tudo normal, e esquecermos das lições que temos que tirar disto. E isto acontece na questão do emprego não só. O Pedro estava a falar na questão do recrutamento. Eu já fui recrutado e já recrutei. Portanto, eu sei perfeitamente o que é estar dos dois lados. Eu sei o que é querer ter emprego, etc. Isto não é efetivamente fácil. E nós vamos ter que mudar, como o Pedro diz, se calhar apostar nos soft skills, na sinceridade, na frontalidade, e um bocadinho na magia individual de cada um, que acho que isso é fundamental. Porque todos nós temos capacidades, e muitas. Às vezes, se calhar, nem sabemos que as temos. E é importante as empresas também estarem a isto, ao verdadeiro talento e ao suor também que as pessoas têm para fazer. Porque às vezes não se vê num currículo o esforço que as pessoas já fizeram para chegar àquele sítio. É muito bonito. Eu já tive esta conversa com o Pedro aqui há uns tempos. Nós falamos sempre no sucesso, mas esquecemos de falar no insucesso e no que custou lá chegar. E isto tem que ser valorizado e tem que ser repensado. E tem que se dar, de facto, uma enorme importância a isto. E, se calhar, as empresas têm que valorizar também as pessoas que sofreram 3 coisas que eu tenho andado a batalhar nos últimos tempos, que é a adaptação, a resiliência e a motivação. E, se calhar, as pessoas mais resilientes e mais lutadoras vão, se calhar, ser pontos importantes também para as empresas pensarem em recrutar, e aqui na questão dos soft skills. Inês, diz-me, tu, do lado de uma empresa tão grande e com tanta história no nosso país como é o CTT, o que é que tu estás a conseguir percepcionar desta crise em termos a nível interno? Como é que vocês estão a lidar com isto e se já estão a preparar alguma coisa para o que possa aí vir? Bem, independentemente da empresa ser grande ou pequena, eu acho que ninguém está preparado para o que vem aí, porque ninguém sabe o que é que vem aí. Então a gente fala da nova normalidade, mas nós ainda não estamos numa nova normalidade, ainda estamos num período de transição e ninguém sabe o que é que esta nova normalidade é. E acho que isso também é importante as pessoas terem consciência. Onde nós estamos agora ainda é muito longe de onde vamos chegar, do que isto ainda vai trazer. O CTT em particular acho que tem sido uma empresa que tem respondido muito bem a este desafio. Apostámos muito no desenvolvimento dos produtos online. Portanto, houve aqui no início um grande trabalho para potenciar os serviços que tinham representatividade, tinham expressividade online e potenciar para os nossos clientes, fossem particulares, fossem empresariais, portanto, de forma a facilitar a todos o período de confinamento, garantindo sempre a distribuição postal, portanto, foi garantida. Os colaboradores que puderam ficar em trabalho remoto, porque todos os carteiros, etc., não é? Continuaram a trabalhar durante todo o confinamento. As pessoas que estavam em trabalho remoto, como era o meu caso, ficámos quase 3 meses em trabalho remoto. Quem não teve essa possibilidade foi fornecido todos os elementos de segurança para cumprirem com o seu trabalho e formação para cumprirem corretamente com o seu trabalho. Agora, já estamos a voltar ao escritório. Ficamos 15 dias em casa, 15 dias no escritório, e até setembro, pelo menos, e depois daí irá reavaliar-se. Mas acho que é uma empresa que tem lidado muito bem com este período. Agora, também somos uma empresa que o nosso serviço era efetivamente fundamental continuar a existir durante o período do confinamento e até cresceu muito. Empresas no setor da hotelaria, da restauração, não, têm aqui um desafio muito maior. Muito grande, não é? Exatamente. Sim. Já aqui, uma questão muito particular para ti, que é, de dentro do teu livro,
Se eu te pudesse pedir um conselho ou 2 conselhos fundamentais que tu darias a alguém que estivesse a ver, que nos esteja a ver, e que tenha, por exemplo, ficado ou sem emprego, ou que esteja nessa iminência a querer perceber, estou desempregado e agora, não é? A querer encontrar uma resposta para esta pergunta, que conselho é que tu davas? 1 ou 2? O que tu quiseres. Isto é a vontade do freguês. Olha, eu vou dar, não é um conselho, mas é uma dica. Foi um curso que eu fiz, portanto, o livro chama-se The Artist's Way, é da Julia Cameron, e ela tem um livro que é, no fundo, um curso que pode ser feito individualmente e são 12 semanas. E ela, ao longo de cada semana, trabalha uma série de pressupostos que nós temos sobre aquilo que é a nossa criatividade e a missão relativamente ao trabalho que desempenhamos. E o livro está muito interessante porque ajuda a desbloquear uma série de coisas. Eu gostei muito do curso, fiz com um grupo internacional e aconselho toda a gente que tem uma oportunidade agora para refletir um bocadinho nas suas skills e no que é que realmente quer, porque se há algo que o Covid trouxe, pelo menos para mim, o nosso tempo é o bem mais precioso. Obviamente que não estamos aqui a falar da questão financeira, mas efetivamente o tempo é muito escasso. Portanto, eu acredito muito nestes momentos também de capacidade para nos reinventarmos e o trabalho de vermos sempre as coisas pelo lado positivo. Portanto, a primeira seria darem uma vista de olhos neste livro, se querem olhar para as competências de uma forma diferente. E a minha segunda dica é algo que eu trabalhei no livro e que eu já trabalhava há muito tempo, fruto da minha experiência nos Estados Unidos. Acho que em Portugal agora já se começa a fazer e que tem a ver com networking. Porquê? Porque geralmente as nossas redes de contactos, há sempre alguém que sabe de alguém, que sabe de alguém, que está à procura de alguém. Isto acontece todos os dias. E as pessoas, quando acabam por se fechar no circuito que é considerado academicamente no empreendedorismo as redes relacionais fortes, são tudo pessoas com o mesmo background, ou seja, que andaram nas mesmas universidades, que vão aos mesmos festivais. Aquele círculo de proteção, não é? Aquele círculo de conforto, não é? Exato. E essas redes relacionais fortes são as piores nesta altura. Porquê? Pois. Porque não são redes que nos ajudem a chegar a outras oportunidades. Há o termo que é redes relacionais fracas, que são pessoas que nós conhecemos, mas que não temos uma ligação muito próxima. Significa que essas pessoas terão acesso a outras redes, portanto, isto em termos de rede de networking, e essas pessoas poderão saber de alguma oportunidade. Porque se nós, ou pelo menos se eu não acreditar que não há oportunidades, isto então é uma depressão geral. Portanto, eu diria, para mim, é este livro agora, que é desbloquear um bocadinho a parte criativa e coisas simples que nós não sabemos que temos, e a outra é trabalhar na rede networking e trabalhar em redes que geralmente não se faz. Pode ser que alguém tenha uma oportunidade que o conheça. Claro que isto não estamos a falar aqui num plano de carreira, isto, para isso está aí o Pedro, que será muito melhor do que eu a responder. Isto são só 2 ações, possivelmente rápidas e práticas, que as pessoas podem começar a fazer hoje. E acho que são de grande valor, e acho que para quem estiver a ver, acho que é muito, muito bom aproveitar e ouvir isto que a Jackie acabou de dizer, e pegando naquilo que tu disseste e passando então a bola para o nosso Master of HR, não é? Dizer-te e perguntar-te, Pedro, que é fazer um exercício muito simples. Que é, eu lembro perfeitamente quando há 3 anos, acho que faz amanhã, depois de amanhã 3 anos, eu tive a primeira reunião contigo. Portanto, eu tenho quase certeza que foi no dia 17 de julho. E eu lembro perfeitamente que quando cheguei ao pé de ti, a primeira coisa que tu me perguntaste foi, que me pediste, foi o desafio de responder à questão: quem és tu? Quem sou eu? Achas que isto continua a ser fundamental, e sobretudo numa altura destas, pode ser fundamental todos nós, as pessoas, sobretudo quem está a passar por uma situação mais complexa, perceber, fazer este exercício de perceber quem é que eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu quero fazer, o que é que eu posso fazer de novo? Olha, eu acho que ainda é mais importante por uma questão que a Jacqueline tocou, que é nós estamos confinados, estamos fechados em casa praticamente, e se nós vamos acreditar que não existem oportunidades e vamos nos fechar no quarto, na sala, quer dizer, rapidamente ficamos todos depressivos e Portugal passa a ser um país depressivo,
e os únicos que vão fazer negócio no meio disto tudo vão ser psicólogos, psiquiatras e por aí fora. E esses vão crescer, acredito que também vão, para além de divórcios e por aí fora, vão acabar por ganhar muito negócio. Eu acredito que mais do que nunca este período deve ser usado para reflexão e para essa análise, porque nós quando estamos a trabalhar, quando estamos ocupados no dia-a-dia, não paramos para fazer essa autoanálise, essa reflexão. E quando nos pedem, como eu fiz há 3 anos contigo e faço com muitos clientes meus, as pessoas acham que é uma coisa parva, não é? Mas quando se sentam para escrever, é muito mais difícil falarmos de nós próprios do que nós imaginamos. E este exercício exige reflexão. E essa reflexão hoje é mais importante, porque hoje, para te diferenciar, se tu não souberes responder à questão do que é que aquela empresa há de te contratar a ti, não a outra pessoa, então não te vai contratar certamente. Eu lembro perfeitamente que tu me disseste uma coisa, me ensinaste uma coisa que era que um recrutamento, e quando uma empresa recruta uma pessoa, isto é um processo que é difícil para as duas partes. Portanto, quem está do outro lado a recrutar não tem a papinha toda feita e agora, isto é na boa, e portanto não custa nada, é só chegar, ver e levar e vamos embora ao primeiro que vier. Portanto, é um investimento e também é uma aposta às cegas, não é? Portanto, é aqui um encontro às cegas, um blind date que a pessoa vai fazer e vai, olha, eu vou confiar neste tipo e vamos embora. Sim, o recrutamento foi complicado ao longo dos tempos, ou seja, ao longo do tempo ligou-se um complicómetro num processo que podia ser muito mais simples, muito mais eficaz e até eficiente. E acho que fizemos o pior que se podia fazer e hoje para desconstruir isto é muito mais difícil do que se imagina. Há pessoas que acham que é tecnologia, outras que acham que mantendo assim vamos continuar a fazer da mesma maneira, mas eu acho que podemos simplificar e há tantas coisas a fazer pelo recrutamento. Mas de facto há um risco de parte a parte. Há o risco da empresa de recrutar mal, que tem um custo associado, mas há também o risco do candidato, da pessoa, de escolher mal. E muitas vezes somos nós que acabamos por escolher mal porque temos a pressa de aceitar um desafio, ou escolher um desafio e queremos colocar-nos no mercado o mais rápido possível. E se não fazemos essa reflexão, esse risco também torna-se maior e acabamos por tomar decisões, às vezes, menos acertadas, menos ponderadas, mais emocionais. E quando chegamos aos locais, às vezes pensamos, se calhar isto não é aquilo que... Aliás, eu costumo ouvir uma frase que é venderam o sonho, e eu acho que comentava isto contigo também, mas na verdade quando nos vendem o sonho, nós compramos o sonho. E a diferença entre o vender e o comprar é que de um lado há o vendedor. Exatamente. Este é o momento para refletir, este é o momento, como a Jacqueline falou, para formarmos, para desenvolvermos novas competências, para percebermos no nosso skill set quais são aquelas onde realmente somos fortes, mapearmos e fazermos novas formações, ocuparmos a cabeça, ocuparmos a mente, ocuparmos o tempo e fazer o tal networking. E como a Jacqueline disse, muitas vezes focamos naquelas relações mais próximas e as oportunidades não estão aí. Então, deixa-me pedir-te um conselho, ou deixa-me pedir-te então aquilo que pedi já aqui também, a ti e ao Ricardo, um a cada um, que vocês já tiveram dos dois lados, também já recrutaram, já foram recrutados, pedir-vos um conselho que deixem às pessoas, ou seja, para alguém que esteja à procura agora de dar um novo rumo, ou de uma nova oportunidade, ou que tenha uma entrevista marcada, por exemplo, escolham entre um e outro. Um conselho para uma pessoa que esteja à procura exatamente desse novo rumo e um conselho para uma pessoa que vá para uma entrevista, que esteja a candidatar a processos de entrevistas. O que é que vocês dizem a uma pessoa que está nesse ponto? O que é que elas devem fazer? Olha, uma pessoa que está à procura, que faça networking. Mais do que enviar CVs desalmadamente ou candidaturas, que procure o seu nicho de mercado e faça networking com pessoas.
Mas networking não é vender, não é enviar currículos, não é enviar mensagens a dizer tenho 20 anos de experiência a fazer isto, está aqui o meu CV, veja se tem uma oportunidade no bolso direito ou no bolso esquerdo. Não é nada disto. Networking é criar relações. E, sobretudo, se são pessoas, são os tais elos mais fracos, pessoas que não conhecemos, não podemos partir logo a vender. Não é? Portanto, criar relações. Para quem vai a uma entrevista, preparem-se, falem com pessoas que já trabalharam nas empresas. Não se deixem iludir pelos prémios da moda, as melhores empresas para trabalhar, por isto e por aquilo, porque, meus amigos, já há muita melhor empresa para trabalhar, basta ver os vencedores e tirem as vossas próprias conclusões. Carlos. Muito rapidamente, também já aqui em jeito de conclusão, que já estamos também a chegar ao nosso final, não é? Acabamos aqui a noite toda a falar disto. É verdade. Eu acredito que sempre que a honestidade é um ponto absolutamente fundamental em todos os processos. E a genuinidade nos processos, porque se não formos genuínos, a dada altura as pessoas vão se aperceber e vamos ter aqui depois um problema maior. E não funciona aquele tal casamento que o Pedro estava a falar. E depois, isto se calhar é um clichê, mas foi uma expressão que eu aprendi na minha experiência a trabalhar internacional, que são os 3 P's: paciência, persistência e perseverança. Porque, de facto, quem precisa de arranjar emprego, porque isto acontece, alguém precisa muito, rápido, de ter rendimentos, às vezes acaba por cometer erros, como o Pedro estava a dizer. Portanto, às vezes é preciso respirarmos fundo e definirmos um plano, fazermos as coisas com alguma calma e não desistir. No fundo, a oportunidade vai estar aí, pode demorar mais ou menos tempo, mas vai estar aí, e que surja quando este casamento seja efetivamente producente e que possa trazer bons resultados. Inês, queria fechar contigo, porque também sei que tu já fizeste aqui algumas transições de carreira de umas empresas para outras. Nesse sentido, o que é que tu terias também a dizer à Inês, que há 3 ou 4 anos mudou de um sítio para um sítio completamente diferente? Eu estou totalmente alinhada tanto com o Pedro disse como o Ricardo disse. Acho que é preciso paciência também do nosso lado, do lado do candidato, e não tentar apressar as coisas, porque lá está, há muitas empresas que vendem o sonho, há muitas empresas e na minha área isso acontece muito, que é, nós queremos uma revolução digital, mas nem sequer, mas não estamos dispostos a caminhar o caminho necessário para o fazer, mas vamos te contratar na mesma e depois as pessoas também não conseguem trabalhar. Portanto, ter paciência, perceber exatamente, principalmente em funções em que nós percebemos que a empresa está a apostar, se calhar pela primeira vez, perceber exatamente o que é que se pretende, o que é que pretendem de nós, quais é que são os objetivos, são objetivos reais, se não ter vergonha de fazer as perguntas todas e também não ter vergonha de assumir que se aquela oportunidade não é para nós, então não é. E se por acaso a aceitarmos, também não há problema nenhum em errarmos, não é? Lá está. Nós para os americanos dizem que uma pessoa que não fracassou 5 ou 6 vezes na sua carreira, então nunca pode ser gestor de nada porque não sabe o que é o fracasso. E Portugal tem muito pouco cultura do erro, até para nós próprios, e eu acho que isso é fundamental, nós assumirmos isso também para nós. Mas é um caminho e chega a bom porto, geralmente. Olha, para fechar, estava aqui a ver uns comentários, e havia aqui um comentário que achei muito interessante do Rui Ribeiro. Boa noite, Rui. Que nos dizia uma coisa que é, resumidamente, para não ler o comentário todo, soluções ainda não há. Ou seja, vamos cometer muitos erros pela frente até à estabilização, muito obrigado. Vamos cometer muitos erros até à estabilização, mas que é preciso que o mercado de trabalho também mude e que mude por completo a forma como faz as coisas e como gera as coisas. E depois, o Pedro também estava aqui a chamar a atenção para um comentário da Ali. Pedro, queres ler esse comentário? Sim, vou pôr. Assim, escusa eu não andar aqui à procura. O vídeo alguém deve fazer para partilhar experiência sobre o tópico de discussão. Olha, parece-me muito bem, parece-me interessante. Fica ao desafio e na próxima fica... Isto nós conseguimos meter pessoas aqui em direto, de repente chamá-las à conversa.
Conseguimos. Maravilha. Então pronto. Conseguimos fazer tudo. Tudo. Parece uma sessão agora. Fica o desafio, Aline. Parece muito interessante. Bom, chegamos ao fim do nosso encontro. Passaram 34 minutos a voar, não é? São já 10h05. Como eu estava a dizer, ficaríamos aqui muito mais tempo a falar sobre isto, até porque nós nem sequer gostamos muito de conversar uns com os outros, mas fazíamos aqui um esforço fácil, não é? Então, agora, eu acho que a Jackie tem uma coisa a dizer. Não tens? Tenho. Tens. Portanto, como vamos todos entrar nas leituras de verão, eu decidi oferecer um livro a um feliz contemplado. E, Martim, o que nós tínhamos combinado era as pessoas têm que subscrever no nosso canal do YouTube. Na newsletter, e nós amanhã colocamos os posts com essa informação. Depois a seleção vai ser aleatória, parece-me. Depois a pessoa recebe o livro em casa. Sim, acho que é isso. Entramos em contacto depois e o vencedor recebe o livro em casa. Portanto, como estão a ver, estamos uns mãos largas. Portanto, estamos aqui já para começar a ajudar, já para começar a tentar mudar aqui alguma coisa. Portanto, a quem está desse lado a ver, uma muito boa noite, uma vez mais. Uma continuação de uma ótima semana. Nós estamos de volta daqui a mais 15 dias. Portanto, se eu não estou em erro, dia 30, não é? É dia 30, não dia 29. Deixa-me cá ver, só no calendário. É dia 29, próxima quarta-feira, certo? 29 de julho. Estamos de volta para mais uma sessão, uma reunião do Board of Knowledge, a última antes das férias. A todos, meus caríssimos e ilustres companheiros de bancada. Desculpa, Martim, não se esqueçam. Só vou dizer adeus. Meus companheiros, um abraço e o Ricardo agora fecha. Sim, não era isso, mas ok. Não se esqueçam, mandem-nos temas, mandem-nos pedidos de informação. Nós estamos cá para vocês, por vocês. Portanto, digam-nos o que é que querem que falemos, digam-nos que temas acham que são pertinentes serem tratados. Nós tentamos humildemente partilhar um bocadinho da nossa experiência com vocês. Obrigado, Aline, pela ideia. Parece-me que para setembro, se calhar, vamos ter aí novidades nesse âmbito, mas ainda não vamos partilhar já. Depois, mais daqui a uns dias, mas contamos convosco. Já sabem, as nossas plataformas, o e-mail, mandem-nos propostas, estamos cá para isso. Um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço também para vocês. Obrigada. Boa noite e até já.